Bom dia, que bênção, viu? Como o pastor falou, né, caminhamos um tempo juntos, né, e hoje estamos aqui, então me sinto muito honrada com esse convite. Agradeço ao pastor José Wellington, a Rosângela, né, e toda a família aí, Oásis, pela confiança, viu? Muito obrigada. Então, hoje eu vim aqui para trazer fazer uma palestra, né, de um assunto que eu particularmente sou apaixonada, porque eu sou prova viva da restauração de Deus na minha vida nessa área, né, da autoestima. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, tá, sobre esse assunto, da importância do fortalecimento, né, da importância da gente adquirir, nos conhecer a nossa história de vida, né, e para a gente estar desfrutando aí do melhor, tá bom? O que é autoestima, né? A autoestima é a maneira como nós nos vemos, né? A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, não é verdade? Quantas vezes a gente já falou assim, nossa, como que fulaninho tem uma boa autoestima, né? Ou então também ao contrário, poxa, fulaninho tem uma baixa autoestima, não é verdade? Então a autoestima é a qualidade de quem se valoriza, tá? E agora eu vou falar um pouquinho como que essa autoestima, ela é construída, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, tá? A nossa autoestima, ela é construída através do contato com o outro, tá? Então, assim, primeiro é com os pais, os cuidadores, né? Depois os professores, depois os familiares, os amigos, enfim, todos os relacionamentos que a gente vem tendo, todos durante a nossa trajetória de vida fazem parte da construção da nossa autoestima. Porém, os pais, os cuidadores, têm uma influência muito maior, né? E para uma criança crescer emocionalmente saudável, ela precisa tanto do cuidado físico quanto do cuidado emocional, né? O que seria o cuidado físico? Alimentação, vestimenta, remédio, escola, né? E por aí vai. E o que seria o cuidado emocional? A conversação, né? Como que desde o ventre a gente não conversa com o neném? A gente conversa, a gente canta, né? Então, essa questão da conversação, a vinculação, né? A empatia. Como que esses pais vão ter a empatia aí pelas etapas e as fases de vida dessa criança, né? Porque cada etapa é uma etapa diferente, não é verdade? Então, a atenção, a proteção, o cuidado, né? São inúmeros fatores aí que estão envolvendo a parte emocional. E o que acontece, né? O pai, o cuidador, ele traz a sua história de vida, ele traz as suas crenças, né? Ele traz as suas demandas também. E quando esse pai, esse cuidador, ele veio de uma história de vida muito disfuncional, provavelmente ele vai estar criando essa criança, né? Ou com a falta do cuidado físico e do cuidado emocional, ou com o excesso, que é a superproteção, que também é muito prejudicial na construção da autoestima na vida desse indivíduo. Tá? Então, vou passar aqui um pouquinho. E agora eu vou falar alguns tópicos, são muitos, né? Mas alguns até que eu observei muito no consultório. Como se adquire uma baixa autoestima, né? Então, palavras negativas, destrutivas constantes, né? São pais que você não vai dar para nada, né? Tudo que você coloca a mão, você quebra, né? Você é um burro, né? A criança vai crescendo, ouvindo essas palavras, e isso vai trazendo uma baixa autoestima muito grande, tá? Até gerar uma crença de incapacidade. Eu atendo uma adolescente hoje, que eu estou numa batalha assim com ela no atendimento, porque sempre ouviu isso da mãe, né? Você nem para faxineira você dá, porque nenhuma casa você sabe arrumar. Então, a menina não passa de ano, fica reprova, porque está tudo isso ali dentro dela. E a gente está trabalhando em relação a isso. Superproteção dos pais, dos avós, né? Irmãos mais velhos. O que acontece, irmãos, com a superproteção? Quando a gente tem cria os filhos com muita superproteção, a criança ela cresce com uma mensagem, com uma informação que ela não é capaz, tá, de fazer as coisas sozinha. Então, ela cresce uma criança extremamente insegura, sabe? Ela sempre precisa de ter alguém do lado dela. Não sei se vocês já viram isso. Às vezes, a criança chega,
Filha, vamos fazer aulinha de não sei o quê. Ah, não, só faço se for com você, só faço se for com a amiguinha tal. Né? Ela fica insegura sozinha, ela não desenvolve autonomia. E isso é muito prejudicial na fase da adolescência e adulta, né? É muito prejudicial. Eu só queria abrir um parênteses aqui, porque os pais que vieram de uma criação de muita falta, tanto emocional quanto física, tá? Provavelmente vão ser pais superprotetores. Isso a gente faz, irmãos, de uma forma inconsciente, não é consciente, tá? A gente faz isso para tentar suprir a falta que eu não tive na minha infância. Então, eu, por exemplo, vim de um lar com muita falta na parte física e emocional. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro me policiando com a minha filha. Porque se deixar, eu fico aquela mãe super protetora o tempo inteiro. Então, eu, através do conhecimento, através do estudo, através, né, do conhecimento, do autoconhecimento da minha história de vida, eu tenho conseguido administrar bem isso, né? Então, por isso que eu gosto de sempre abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre isso. Excesso de liberdade. Irmãos, a criança, ela precisa de limite, né? Tem pais aí que as crianças fazem o que querem. E por mais que... Aí você fala assim, poxa, mas quando eu boto limite, fica reclamando, a criança gosta disso, ela se sente amada. Quando ela tem limite, quando ela tem disciplina, quando ela tem regras, né? Então, o excesso de liberdade também é muito prejudicial, tá? Desânimo e desistência diante das dificuldades. O que acontece? A criança, ela aprende por modelagem. Então, se ela cresce num ambiente que os pais, tudo desiste, está ligando lá para o cartão para cancelar alguma coisa, para falar, começa a demorar muito, aí já começa a reclamar. Ai, demora muito, desliga, né? E a criança está igual uma esponjinha, está só observando, né? Eu presenciei no final do ano, realmente a fila assim estava demorando um pouquinho, né? Mas estava andando. Final de ano, que é negócio de Natal, fica um pouco mais complicado mesmo. E eu só observando um pai com um garotinho que devia ter uns 10 anos, e o pai reclamando, por que essa fila não anda? Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, quer saber? Jogou tudo assim no canto, falou, vamos embora. E o menininho falou assim, papai, mas mamãe está esperando esses ingredientes para a ceia. E ali o pai foi puxando o braço do menininho e foi embora, né? Então, assim, é muito importante a gente dar exemplo para os nossos filhos de perseverança, né? As coisas não são rápidas, não é verdade? Apesar de a gente estar vivendo fast food aí, tudo, né? Mas a gente precisa dar exemplo de perseverança, de paciência, de saber esperar, não é verdade? Então, expectativas altas ou baixas demais. A gente precisa, assim, né, irmãos, estar sempre trabalhando isso nas nossas vidas, a questão das expectativas. A gente precisa ter metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Tem pessoas que chegam, às vezes, uma adolescente que eu atendi estava com 50 quilos acima do peso, e ela falou assim, não, em um mês eu vou perder 30 quilos. E nada tirava isso da cabeça dela. Aí foi para a nutricionista, comprou um monte de coisa de dieta, perdeu 1 quilo. Aí o que aconteceu com ela? Foi desmotivando, né? Então a gente precisa ter metas realistas. Não adianta a gente ir para uma coisa muito extrema e a gente sabe que não vai acompanhar, né? Ou também expectativas baixas demais, né? Tem um porteiro lá no meu condomínio, aí era época assim de ano novo, né? Ainda ia passar o ano novo. Aí eu gosto muito dele, ele é cristão também. Eu falei, irmão, olha, um ano abençoado para você, para sua família e tal. Aí ele falou assim, irmã, ainda chegou a fazer essa fisionomia assim, ó. Irmã, se o ano de 2019 foi igual ao ano de 2018, tá bom. Ainda chegou a fazer assim. Aí eu falei assim, irmão, mas nós somos servos do Senhor, né? Na palavra diz que nós somos como a luz da aurora, que nós vamos brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Não, irmão, tem que ter sonho, tem que ter expectativa, tem que ter planos. Então, a gente precisa disso também para estar deixando a nossa autoestima sempre fortalecida, tá? Disciplinas inconstantes. Quando a gente tem mães assim, que eu vejo muito isso no consultório também, que criam seus filhos uma semana, né? Pode usar o celular a partir de 5:30 da tarde. Na outra semana é tudo livre.
a criança fica perdida. Ela não sabe quando que ela pode fazer uma coisa e quando que ela pode fazer outra. E ela vai crescendo com essa inconstância, ela vai crescendo perdida, e isso também vai gerando uma baixa autoestima, tá? É importante a gente estar mantendo o que a gente fala, né? A rotina, a disciplina, é preciso ter uma constância. Existem exceções, lógico, mas no geral é importante a gente ter essa constância aí. E abusos, né, eu botei aqui verbais, físico, sexual e psicológico. Todo tipo de abuso, né, irmãos, traz muito dano, né, na questão da baixa autoestima, traz muita baixa autoestima. E eu só vou frisar um pouquinho aqui, eu até escrevi aqui algumas... Eu vou falar um pouco das consequências do abuso sexual, tá? Tanto física quanto comportamental, porque isso é um assunto, irmãos, que ainda se fala pouco. 90% das mulheres que eu atendo no meu consultório são vítimas de abuso sexual. E isso traz danos sérios na vida da mulher, na vida do homem, também, da vítima, no caso, né? Então, eu queria só ressaltar aqui algumas consequências, né? Eu vou falar um pouquinho aqui das consequências físicas, tá? Problemas gastrointestinal, úlcera, gastrite, problemas respiratórios, asma, bronquite, cardiovascular, hipertensão, taquicardia, problemas dermatológicos, psoríase, dermatite, herpes, diabetes, enxaqueca, vertigens, problemas nas articulações, hipocondria, pesadelos e problemas com sono. Esses são os principais, tá? Que mais tem aparecido. Problemas comportamentais, tentativa de suicídio ou de autoflagelo, consumo de drogas e álcool, hiperatividade, diminuição do rendimento escolar acadêmico, transtorno de identidade, pode se desenvolver também transtornos obsessivos compulsivos de toque, são pensamentos que vêm que você não consegue controlar, tá? Eles são involuntários e ao ponto da pessoa parar com a vida dela. Não consegue mais estudar, não consegue mais trabalhar, enfim. Medo generalizado, tá? Agressividade, culpa e vergonha, isolamento social, ansiedade, depressão, baixa autoestima e dificuldades para expressar sentimentos, dificuldade de vínculos afetivos e disfunções sexuais. Então, são muitos danos, né, que a vítima aí do abuso, eles sofrem, e eu gosto sempre de frisar isso aqui, caso vocês conheçam alguém, né, que tenham passado por isso, que vocês estejam observando alguma consequência, não deixe de estender a mão, não deixe de, né, oferecer uma ajuda, ou então tanto psicológica quanto espiritual, enfim. A gente não pode fazer vista grossa para isso, irmãos, porque o dano realmente é muito, muito cruel, viu? Negligência das necessidades básicas, né? Como eu falei no início, a falta tanto do apoio físico quanto emocional, né? Falta de carinho, atenção, reconhecimento, vinculação, proteção, cuidado, autonomia, socialização, conversação, brincar, limites, compreensão, saúde, educação, alimentação e falta de orientação. Isso tudo também causa muita baixa autoestima. E agora eu vou falar um pouquinho o que acontece. Quem tem uma baixa autoestima, ele tem uma maneira de pensar diferente, tá? Eu coloquei aqui maneira de pensar disfuncional. Para a psicologia, a gente chama de disfunção cognitiva, tá? Pensamentos disfuncionais, né? Então, eu vou falar alguns, são vários também, mas eu sinalizei alguns que mais eu tenho observado também, tá? Desqualificação do positivo. É quando a pessoa ela desqualifica o positivo, né? Ela fez uma prova, tirou uma boa nota, e ela fala assim, não, a prova estava fácil, né? Ela não reconhece, poxa, que bom, né? Eu estudei, tirei uma boa nota, que bacana, né? Às vezes alguém é legal com ela aquilo ali, não, tinha que ser mesmo, né? Não tem aquele reconhecimento. Caramba, que bacana, fulano fez isso por mim, né? Que legal. Ele não consegue ver isso, tá? Generalização. São pessoas que generalizam as coisas. Por exemplo, eu fui numa festa, uma pessoa fez uma crítica do meu vestido. Criticou. Eu chego em casa e falo assim, mãe, todo mundo falou mal do meu vestido.
né? Então, a pessoa ela generaliza aquela situação, tá? Então, palavras do tipo assim, nunca, sempre, todos, ninguém, sempre vai estar generalizando o acontecimento. Leitura mental é quando a pessoa, ela, por exemplo, tem alguém conversando com você. Aí, se ela tem essa disfunção cognitiva, né, da leitura mental, ela está conversando com você e ela está pensando assim, ele está achando que eu sou uma burra. Ela está achando que eu sou uma burra. Ele está achando que eu não vou conseguir fazer isso. Enfim, ele imagina o que você está pensando a respeito dela e aquilo para ele é uma verdade, tá? Ele toma aquilo como uma verdade. Rotulação é quando as pessoas fazem rótulos pejorativos, rígidos em relação a ela, em relação também ao outro, tá? Então, por exemplo, ele sempre fez uma atividade lá, sempre deu tudo certo. Um dia que deu errado, eu não consigo. Tá vendo como é que eu não consigo? Né? E ele pega aquele rótulo para ele e ele veste essa camisa. Eu não consigo. Ele não consegue pensar, poxa, eu sempre fiz direitinho, hoje deu errado, né? E também faz os rótulos também com pessoas, tá? Você sempre foi bacana com aquela pessoa. Um dia que, de repente, você não atendeu ela da expectativa, da maneira como ela gostaria, ela já te detona. Não presta. Essa pessoa não presta, eu não posso contar com ela. E, realmente, essa pessoa passa a não contar mais. Sensibilidade excessiva. O que acontece? Normalmente, as pessoas com uma baixa autoestima são pessoas muito carentes, né? E são pessoas assim, muito sensíveis. Então, elas se doam demais, tá? E elas esperam esse retorno igual para ela. Só que, às vezes, a pessoa a qual ela se doou para ajudar em algum momento, por algum motivo, às vezes aquela pessoa não está naquela carência toda que ela está. E não vai realmente atendê-la, não é verdade? E ela se afasta. Quando ela não tem aquele retorno da forma como ela se doou, ela também já te elimina, já te corta. E essa pessoa, normalmente, são pessoas assim que ficam muito sozinhas, porque é difícil você conseguir, né, você atender essa expectativa. Você tem que se doar muito, então é bem complicado. Orientação para o remorso, né? São pessoas que estão sempre presas no passado. Está sempre presa lá atrás, né? Ah, se eu tivesse escolhido fulaninho para casar, eu já não estava passando por isso. Ah, se eu tivesse escolhido a faculdade tal, hoje eu estaria com uma outra vida totalmente diferente. Ah, se eu tivesse feito tal coisa, a pessoa... Ela está sempre remoendo o passado e ela esquece de olhar o hoje. O que eu posso fazer para mudar essa área da minha vida hoje? Ela não consegue ter essa consciência. A fala dela é sempre remoendo o passado, tá? Mas a boa notícia, né, tanto a psicologia como a neurociência já comprova isso, que a nossa maneira de pensar ela pode ser mudada, né? Mas Jesus já falava isso há mais de 2000 anos atrás. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Que a gente pode mudar, a gente pode mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver a vida. Isso é uma bênção, né? Romanos 12, 2 fala, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E como que a gente faz isso, né? Renovando a nossa mente, lendo a palavra, jejuando, orando, né? Ouvindo a palavra, vindo na casa do Senhor. A gente está renovando a nossa mente, irmãos. A gente precisa, né? É com esforço. Mas o resultado ele é certo, né? Só tomar uma aguinha aqui. Agora eu vou falar um pouquinho de um estudo de caso de uma jovem que eu atendi, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu atendi uma jovem que chegou com diagnóstico de depressão, né? Ela tinha 25 anos, hoje está com 26, e durante as sessões eu fui observando que aquela depressão dela estava associada à questão da baixa autoestima, né? Ela nasceu com 5 meses, nasceu prematura, teve paralisia cerebral, né? A doença não afetou a parte cognitiva, mas afetou a parte motora.
Então ela anda mas nada isso não impede dela seguir a vida dela normal. Então ela anda com andadorzinho, né? Vai para a faculdade, faz fisioterapia, vai para natação, ela é independente. Só que o que acontece? Essa jovem ela tem uma mãe extremamente autoritária. Uma mãe que não se permite a diálogos. Uma mãe que veio de um histórico de vida com muita dificuldade, tá? Então, antes, esqueci, pulei uma parte. Quando ela nasceu, o médico chegou para a mãe e falou: você vai querer manter os aparelhos ligados? Porque vai ser uma criança que vai nascer com problemas, você vai ter problemas. E a mãe, né, não, deixa, né? Autorizou e tal. Então, toda briga que essa mãe tem com essa jovem, primeira coisa que a mãe fala: se eu pudesse voltar no tempo e ter desligado aquele aparelho, né? Você é um encosto na minha vida. Se eu tivesse coragem, eu pegava uma faca e enfiava em você. Ela se arrumava e às vezes ia para uma festa: mãe, como é que eu tô? Para que você quer ficar bonita? Ninguém olha para deficiente, né? Então, essa jovem ela foi crescendo ouvindo isso desde pequenininha. E na terapia, né, teve uma sessão que eu fiz uma psicoeducação com ela, explicando a questão da autoestima, né, e passei para ela uma tarefa para ela fazer em casa. E essa tarefa é o seguinte: um bonequinho normal, tá? Simplesinho, com os raios em volta, tá? Então, esse primeiro bonequinho, eu pedi para ela escrever palavras que ela recebeu, que foram construtivas para a sua autoestima. O segundo bonequinho já seria o contrário. Seria para ela escrever palavras que ela recebeu que foram destrutivas para a sua autoestima. E o terceiro bonequinho, para cada palavra que ela recebeu negativa, ela iria rabiscar com hidrocor preto e iria substituir por uma palavra que ela sabe que ela é. Então, por exemplo, você é burra, ela sabe que ela é inteligente. Riscava lá o burro, inteligente, né? E a tarefa era para ela trazer na próxima sessão. E ela chega e fala: Cecília, eu não consegui fazer a tarefa. Quando chegou no bonequinho para escrever as palavras destrutivas, eu tive a sensação exata, como se eu tivesse voltado a ser pequenininha de novo, e a minha mãe do meu lado, né, apontando o dedo e falando todas aquelas palavras novamente para mim. E naquele momento eu senti uma angústia muito forte. Então eu não consegui fazer. E eu deixei ela à vontade. Eu falei: olha, se você quiser fazer aqui no consultório, a gente pode fazer juntos. Ou se quiser fazer também em outro momento, né? Deixei ela à vontade. Ela falou: não, o que eu vou fazer, Cecília? Estou para sair de férias na faculdade, então vou deixar para fazer esse exercício na faculdade, nas férias da faculdade, e vou ver se eu consigo. E assim foi. Quando ela voltou das férias da faculdade, ela chegou toda feliz. Cecília, quase que eu te liguei, mas para te contar uma coisa muito boa. Eu consegui fazer o exercício. E depois que eu consegui fazer esse exercício, pela primeira vez eu consegui chamar minha mãe para ter uma conversa com ela, né? E ali eu consegui falar para ela tudo o que estava no meu coração, desde pequenininha, né? Todas aquelas palavras, eu consegui expressar para minha mãe o quanto que aquilo estava sendo prejudicial para mim. E essa mãe fala para ela: minha filha, eu sempre te tratei diferente das suas irmãs, porque a vida já não é fácil para quem não é deficiente. Imagina para uma pessoa que é deficiente. Então eu achava que eu te tratando dessa maneira, você ia ser mais forte. Olha aí a crença. Olha aí a história de vida dessa mãe pesando, né, reproduzindo aí na vida dessa jovem, né? E a partir disso, todas as brigas que elas tinham, a mãe às vezes começava a falar, ela: mãe, lembra da nossa conversa? E a mãe parava. E cada briga que se tinha, a mãe ia parando e parando até realmente parar. E depois disso, né, essa jovem começou a florescer de uma tal maneira, irmãos. Hoje ela não tem mais depressão, hoje ela é uma outra pessoa, né? Tem o antes e o depois. Né? E tem uma frase de Sartre que eu gosto muito, porque fala assim, né? O importante não é aquilo que fizeram com a gente. O importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Não é verdade? Porque ela teria todos os motivos do mundo para continuar num lugarzinho de vitimização. Eu sou assim, porque minha mãe faz assim comigo, eu sou deficiente. Ela podia ficar nesse lugar. Mas ela escolheu enfrentar, né? Passar
Porque não foi fácil, foi um processo de terapia em um determinado momento que ela teve que enfrentar algumas questões, mas ela se permitiu, ela quis. E hoje essa jovem está florescendo em todas as áreas da vida dela, para a glória de Deus, né? Porque a gente só tem 2 caminhos, ou o caminho da vitimização ou o caminho da ressignificação. O caminho da vitimização é um lugar que você já conhece, é o lugar da zona de conforto. E o lugar da ressignificação é um lugar que você tem que caminhar, você tem que se esforçar para chegar nele. Mas é o lugar onde vai te levar à vitória. É o lugar onde você vai conhecer o novo na sua vida. É o lugar onde vai fazer você não reproduzir aquilo que você recebeu que não foi bom para você. Amém? Quem que escolhe essa noite para o lugar da ressignificação? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, em 1 Tessalonicenses 5:23, né, diz que o Senhor quer nos ver irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, né, até a sua volta. Então, quando o Senhor fala aqui do espírito, o que ele está falando aqui? Né, a parte espiritual é quando você ora, quando você lê a palavra, quando você vem na casa do Senhor, né, quando você ouve a palavra, jejua, vai para monte, você está fortalecendo ali o seu espírito. E a alma? A alma é a sede das nossas emoções. É onde estão os nossos pensamentos, onde estão as nossas emoções e é onde estão as nossas decisões, o nosso comportamento. Então, toda a nossa trajetória de vida está nas nossas emoções, na nossa alma. Tudo que a gente passou, as decepções, os nossos relacionamentos, está tudo ali, né? E o nosso corpo é como a gente cuida do nosso corpo. Se a gente procura dormir bem, se alimentar bem, fazer uma atividade física, né? Eu só queria abrir aqui um parênteses, porque eu e meu esposo temos caminhado em algumas igrejas, né? E a gente tem observado muitas pessoas querendo tratar o que é emocional com o espiritual. Isso porque, infelizmente, ainda existe muito preconceito, irmãos, quando se fala de um tratamento psicológico, né? Quando a gente quebra uma perna, a gente não busca um ortopedista? Quando a gente tem um problema no coração, não busca um cardiologista? Quando a gente está com um problema nas nossas emoções, irmãos, é de um profissional dessa área que nós devemos buscar. Não é verdade? O Senhor permitiu, né? Não permitiu profissionais dessa área? Não foi à toa, né? Então, eu gosto sempre de falar isso, porque eu tenho visto muito isso no consultório. Eu sou uma serva do Deus vivo, irmãos. Eu vim de uma igreja que eu vi pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de AIDS, tá? Eu vi uma mãe que o filho faleceu, ao invés de ela levar o filho para o hospital, ela levou para a igreja, e a criança saiu ressuscitada, tá? Então, eu vi de uma igreja assim. Então, eu acredito totalmente no poder, no milagre de Deus. Mas eu estou atendendo uma jovem, ela está com 32 anos agora, casada, né? E o que acontece com essa jovem? Ela é filha de pastor. Então, ela estava relatando para mim, Cecília, eu sempre percebi que algo não estava bem em mim. Eu era uma pessoa assim, que às vezes passava um período muito mal, mas tinha um período de muita euforia, né? Transtorno bipolar, né? E eu sabia que tinha algo que não estava bem em mim. E eu pedia para o meu pai ajuda. Eu lembro que eu, com 15 anos, pai, me ajuda. Eu preciso de ajuda. E o pai falava, não, isso aí é um inimigo. Vamos orar, vamos para o monte, vamos fazer uma campanha, né? E assim a jovem foi caminhando dessa maneira. Super prejudicada nos estudos, nas suas relações interpessoais. E ela foi caminhando dessa forma. E um dia, ela estava com 25 anos, ela estava na igreja, no culto jovem. Quando a gente está adorando a Deus, a gente não sente aquela presença gloriosa, né? Aquele gozo, aquela alegria, né? E ela estava no culto jovem, adorando ao Senhor, só que ela estava na fase da euforia. E o que aconteceu, irmãos? Ela disparou da gargalhada, disparou a rir alto. Essa jovem ficou sem dormir. Ela tinha um excelente emprego, foi mandada embora, porque ela só falava alto. Na fase da euforia, fala alto, você não tem controle, você não consegue dormir, né?
E desde esse dia, irmão, aí sim a família foi procurar ajuda com psiquiatra, foi buscar ajuda psicológica, né? Mas desde esse dia, essa jovem nunca mais conseguiu se entregar ao Espírito Santo como ela se entregava. Sempre que ela ia orar, sempre que ela ia louvar o Senhor, ela tinha medo daquilo acontecer de novo, porque aquilo foi muito vergonhoso assim para ela, né? E agora na terapia eu tenho conversado com ela, né? Eu falo, isso não vai acontecer mais, né? Porque hoje você está medicada, hoje você está estabilizada, você está fazendo tratamento psicológico, enfim. E hoje, graças a Deus, essa jovem já está voltando, né? Ela é batizada com o Espírito Santo, já está falando em línguas novamente, porque parou tudo. Então ela ficou com aquela sequidão dentro dela. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Só para frisar, mais uma vez, da importância, né, da gente separar as coisas, não é verdade? E agora eu vou falar um pouquinho de algumas características de pessoas que têm uma boa autoestima, tá? São pessoas autoconfiantes, que têm um autocontrole. São pessoas que surgiu um problema, ela não se descabela, não sai ligando para todo mundo. Não, ela para, né? Ela reflete. O que está dentro da minha alçada para eu fazer? Não, isso aqui já fugiu da minha alçada. Aí sim, eu vou pedir ajuda, eu vou... Né? Então, é uma pessoa que ela tem um autocontrole dentro dela, tá? Ela não se desestrutura emocionalmente diante de algumas circunstâncias que aparecem sem a gente estar esperando. É uma pessoa assertiva. O que é ser assertiva? É saber dizer sim quando é para dizer sim, mas ela também fala não quando é para dizer não. Por incrível que pareça, irmãos, tem muita gente que busca ajuda terapêutica porque não sabe dizer não. E a vida da pessoa está de cabeça para baixo, né? Então, a pessoa que ela é assertiva, ela fala sim, e quando ela tem que falar não, ela fala um não, mas sem se culpar, sem ter medo de perder aquele relacionamento, né? Ela tem o eu dela firmado. O que é isso? São pessoas que têm os seus objetivos de vida, são pessoas que traçam metas na sua vida e se esforçam, se empenham por alcançar esses objetivos, tá? Ela não fica olhando, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Não, ela não faz isso. Ela não fica comparando a vida dela com a do outro, tá? Ela foca na vida dela, ela se esforça, ela se empenha, ela pede ajuda para que os objetivos e os sonhos dela sejam concretizados. A pessoa que tem uma boa autoestima, ela aceita elogios, né? Eu não sei vocês, mas eu já fiz muito isso. Nossa, você está bonita, são seus olhos. Chega até a baixar assim a carinha, né? Irmão, a gente tem que receber o elogio, sabe? Isso não é orgulho, não. Você está tão bonita, muito obrigada, né? Isso é uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela recebe elogio. A pessoa que tem uma boa autoestima, ela se aceita do jeito que ela é. São pessoas que têm a sua identidade firmada, restaurada. Elas sabem quem elas são. Então, elas não têm a sua identidade vulnerável. O que é isso? Elas não estão vulneráveis ao externo. Então, chega alguém e fala assim, poxa, não, você não vai conseguir fazer isso. A pessoa que não tem uma identidade firmada, ela recebe aquilo. Ela é totalmente fragilizada, ela recebe tudo que vem do exterior, ela recebe. Mas a pessoa que tem uma boa autoestima, não. Podem falar o que for. Ela sabe quem ela sabe dos seus valores, ela sabe do seu propósito, tá? E ela se empenha, né, como eu falei, em alcançar esses propósitos. A pessoa que tem uma boa autoestima, irmãos, ela tem facilidade em perdoar, né? Tem uma frase de um filósofo que eu estava lendo o livro esses dias e é algo que me chamou muita atenção, né? Que fala assim: quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse segurando brasas em chamas nas mãos com a intenção de queimar o outro, porém só você que é queimado, né? Então, a questão do perdão é um tema que nunca vai sair de moda, porque é algo que a gente tem que estar todos os dias nos autoexaminando, né? Fazendo uma reflexão. Irmãos, o perdão, a gente precisa decidir em perdoar. Eu vou se esperar sentir para perdoar, você não vai perdoar nunca. Ainda mais dependendo da ofensa que você receber. Você não vai perdoar. Você decide para perdoar e você pede o Espírito Santo de Deus para te ajudar naquele processo.
né? Então, aconteceu alguma coisinha, não deixa o tempo passar, não. Já dobro o joelho, Senhor, eu decido perdoar fulaninho, eu decido perdoar Beltraninho, em nome de Jesus, limpo o meu coração, Espírito Santo me ajuda. Tem que ser rápido, tá, irmãos? A pessoa que tem uma boa autoestima, ela é otimista, né? Os otimistas, eles conseguem ver os problemas como algo passageiro e controlável, diferente dos pessimistas, né? E como que a gente desenvolve o otimismo? A gente desenvolve o otimismo contestando os pensamentos disfuncionais, que estão sempre associados a uma crença que foi construída durante a sua trajetória de vida. Tudo como eu penso, como eu sinto e como eu me comporto. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu sonho é tirar uma carteira de motorista, mas eu não vou conseguir. Que emoção que eu tive agora? Frustração, né? Tristeza, desânimo. E qual é o comportamento que eu vou ter? Eu jamais vou pegar o telefone para perguntar o valor, né? O valor para a autoescola, para tirar a carteira. Eu não vou ter esse movimento. Agora, quando eu penso, poxa, eu queria tanto tirar uma carteira, mas eu não vou conseguir. Contestando. Peraí, por que eu não vou conseguir tirar uma carteira? Se todo mundo dirige, pessoas de toda classe social conseguem dirigir, por que eu não vou conseguir? Eu vou me esforçar. Eu vou conseguir também. Automaticamente eu já mudei as minhas emoções. Eu já estou esperançosa, estou mais otimista. E qual é o meu comportamento? Eu pego o telefone e ligo. Por favor, quanto está a autoescola aí? Né, que eu queria tirar minha carteira e tal. Vocês viram a diferença? Então, o otimismo, ele tem como ser desenvolvido, tá, irmãos? Contestando os pensamentos negativos que vêm. Tá bom? A pessoa que tem uma boa autoestima, ela prioriza. Ela tem as suas prioridades de vida em ordem. Ela valoriza as prioridades da vida dela, né? E aí eu queria dar só um breve testemunho aqui para vocês, que retrata bem essa parte das prioridades, né? Eu trabalhava em uma empresa, irmãos, assim, que eu posso dizer que era um Isaac na minha vida. Sabe aquele emprego, assim, dos meus sonhos? Eu tinha um salário muito bom, eu tinha excelentes benefícios, né? Porém, nesse meio tempo, eu engravidei, minha filha veio e ficava na creche de 7 da manhã e 7 da noite. Só que eu tinha que estar tão cedo lá no Flamengo que eu tinha que deixar ela na casa de uma pessoa, para essa pessoa levá-la para a creche. E muitas vezes eu também não conseguia buscá-la na creche. Eu já deixava acertado com uma tia, né, que quando não desse para eu chegar, para essa tia levá-la ainda para casa dessa tia, enfim. E nesse período eu não podia contar com meu marido, porque ele dava aula de informática em uma ONG. E os horários eram sempre esses horários assim, ou muito cedo ou muito de noite. Então foi um período assim bem complicado, né? E aí o que aconteceu? E nesse meio tempo ele está dando aula de informática, mas está se qualificando para uma nova profissão. Até que o Senhor ele se qualificou, passou nas provas, passou por todos os processos. E Deus abriu uma porta abençoada para o meu marido. E a gente teve um início de casamento muito difícil, porque ele veio do comércio, né? O Senhor tirou tudo para fazer tudo novo na vida dele. Então foram assim, irmãos, 3 anos desempregado, 2 anos ganhando um salário mínimo, tá? E não foi um início de casamento fácil, não. Mas o Senhor ali no controle, nos sustentando, a gente vendo as mãos do Senhor em todo o tempo na nossa vida. E quando Deus abre essa porta na vida dele, a gente senta, eu lembro como se fosse hoje. Amor, a gente agora vai poder trocar de carro, vamos poder fazer aquela viagem que a gente até hoje não conseguiu fazer, né? Vamos poder reformar nossa casa. E o Espírito Santo fala assim para mim: não, minha filha, agora é tempo de você voltar para a sua casa, porque a sua filha está precisando de você. Eu preciso que você conclua a tua faculdade, porque eu tenho uma missão com você também nessa faculdade, né? E foi 1 ano de preparo. 1 ano quebrando cartão, pagando dívida, fazendo uma poupança, me preparando emocionalmente, psicologicamente. Não foi uma decisão fácil, mas foi a decisão mais certa que eu fiz na minha vida, isso eu não tenho dúvida, né? E sempre que o Senhor te chama para uma posição que vai honrar a Deus, que vai deixar suas prioridades em ordem, a gente tem batalha.
Para vocês terem ideia, quando eu fui conversar com o meu chefe que eu iria sair, né, eu avisei com 3 meses, quase 4 meses de antecedência. Cecília, eu não posso te perder, você é funcionária aqui de cargo de confiança. Eu não tenho outra pessoa para te colocar. Você deve estar nervosa, filho mexe muito com a gente mesmo, né? Pegou a caneta dele, escreve aqui quanto que você quer ganhar, eu tenho autonomia para te dar, posso ter mais que o dobro. É só escrever aqui quanto que você quer ganhar. E eu falei, não, chefe, eu não estou aqui, eu não estou em dúvida, né, para eu estar aqui, porque eu estou certa disso. Enfim, só para resumir, foram 3 meses, todo dia era uma proposta diferente, né? Mas hoje, irmãos, eu paro para pensar, ai de mim que eu não tivesse tomado essa decisão. Voltei para casa, todo aquele processo de adaptação em casa, da minha filha, né? E porque assim, eu só via praticamente ela e meu marido no mesmo final de semana, porque eu cheguei, não tinha hora para voltar, para chegar em casa, né? E o que aconteceu? Eu via no coração, a minha filha sempre foi um doce de menina, né? Mas eu via no coraçãozinho dela, tinha uma revolta, tinha algo que ela não conseguia me obedecer, ela não conseguia reconhecer a minha autoridade e a autoridade do meu marido. E isso foi algo que foi bem desgastante, né? Principalmente no início. E um dia estávamos orando, sábado em casa, nós 3. E o Espírito Santo falou assim para mim, minha serva, peça desculpa para sua filha por todas as vezes que você precisou deixá-la na casa de um estranho, esse estranho ter que deixá-la na creche, por todas as vezes que você foi buscá-la na creche, era a última criança que estava lá ansiosa, esperando você chegar, né? Tantas vezes ela teve que ir de um dia de cansaço, ir para casa de uma outra pessoa. E ali, irmãos, nem questionei, né? Na mesma hora. Filha, eu escolho, minha filha me perdoa pelas vezes que a mamãe... Fui falando, eu e Alexandre, fomos falando. E depois disso, né? A minha filha, desde esse dia, outra criança. Porque durante esse período entrou um espírito de orfandade no coração dela e uma crença de abandono. Então, irmãos, eu falo esse testemunho, né, me emociono quando eu falo, porque, assim, glórias a Deus que eu obedeci ao Senhor. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não sei como é que estaria meu casamento hoje, muito menos a minha filha. Né? Então eu não estou falando aqui que as mulheres não devam trabalhar. A mulher deve trabalhar. Isso é importante para a gente hoje ajuda em casa, não é verdade? Isso é importante para a nossa autoestima também. Mas a questão está no equilíbrio. Está na forma como eu estou fazendo isso. Né? Hoje eu atendo em 3 consultórios diferentes, mas eu consigo administrar a minha agenda de uma maneira que a minha filha não fique em falta, de uma maneira que eu tenha tempo para o meu marido, que eu tenha tempo para a minha casa, que eu tenha tempo para buscar o Senhor. Né? Amém? No final da palestra, né? Melhor no final. Eu vou estar entregando uma folhinha para vocês, eu vou explicar. A gente tem uma roda da vida, né? Então, nessa roda da vida, existem várias áreas na nossa vida, né? Lazer, finanças, nossa carreira, intelectos, emoções, a vida espiritual, a condição física, relacionamento íntimo, que aqui no caso é o relacionamento conjugal, né? A vida social, relacionamento familiar. Então, existem várias áreas das nossas vidas, né? Eu vou estar entregando para os irmãos no final da palestra um papelzinho, um papel exatamente com essa roda da vida, e vocês vão levar para casa e vão se autoanalisarem, tá? Vocês vão dar nota para vocês, de 1 a 10. Quanto que eu me dou na minha vida espiritual? Quanto que eu me dou na minha vida conjugal, familiar? E vocês mesmos vão buscar metas e situações que vocês possam fazer para estar melhorando aquela determinada área da sua vida, tá? Lógico, irmãos, que às vezes tem áreas que a gente está passando que a gente precisa pedir uma ajuda. Às vezes um gabinete com pastor, né? Se for o caso, buscar uma ajuda terapêutica, enfim. Mas não vai deixando embaixo do tapete, não, irmãos. Não é igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não deixa. Tem alguma área que está pegando, que está fora do seu controle de resolver, peça ajuda. Não deixe de fazer isso, tá?
E tem uma técnica de psicologia positiva que se chama FLAW. O que é isso? É tudo aquilo que você faz que está associado aos seus valores e que te dá muito prazer, né? Então, eu atendi uma jovem que, quando ela não estava bem, o que ela fazia? Ela ia dormir. Ela usava o sono como fuga. E a vida dela estava indo de mal a pior, porque dormia a tarde toda. Chegava à noite, ela não conseguia dormir. Como é que ela ia para a faculdade no dia seguinte? Não ia, né? Então, conforme eu fui explicando para ela essa técnica, ela falou assim: Cecília, eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, a minha página do Instagram está até bloqueada. Eu gosto de botar umas imagens, de botar uma reflexão daquela imagem, né? E essa jovem começou a fazer isso. Ao invés de ela dormir, ela trocou. Ela começou a escrever. E disso, os amigos da faculdade começaram a elogiar, começaram a dar feedback positivo para ela, né? Davam até sugestão de coisas para ela escrever. Então, é uma pergunta que eu deixo para a igreja. O que deixa vocês em estado de flow, né? Aí, agora eu queria pedir, por favor, para os irmãos passarem esse vídeo. É um vídeo do pastor Cláudio Duarte, não passa de 2 minutos. Eu acredito que alguns aqui tenham recebido no final do ano, né? Mas é um vídeo assim, que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Quem assistiu O Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? Lembra? Isso. O tempo passou e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta, e diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. 2019 vem aí. Glória a Deus. Esse vídeo é muito bacana, né? Muito forte, né? E a gente vê assim claramente, você vê Simba, né? Quando veio perder o pai, o tio, que era uma autoridade sobre a vida dele, lança uma palavra: você foi culpado, né? E aquilo entrou no coraçãozinho dele como uma flecha. E ali ele saiu correndo, encontra com um porco, com um suricato, né? O que eles falam? Ó, vamos falar que ele é qualquer coisa, menos um leão, que senão ele vai acabar nos comendo. E assim ele foi vivendo muitos anos daquela maneira, né? Até encontrar com o macaquinho, até que o macaquinho: você não é Simba, filho de Mufasa? Rapaz, tem um reino te esperando. Isso é coisa do passado, né? E o macaquinho, pá, na cabeça dele. E ali ele ruge, né? E ali ele assume a identidade a qual ele foi chamado para ser. Não é verdade? Porque durante a nossa trajetória de vida, irmãos, muitos porcos e suricatos vão surgir para nos tirar do caminho, para nos tirar do propósito, para nos tirar do alvo, para nos tirar do foco. Então a gente precisa realmente saber, buscar esse autoconhecimento, buscar essa identidade restaurada, para que a gente não fique vulnerável, né, ao externo. E quando eu vi esse vídeo, né,
Eu vim de um lar muito disfuncional, eu passei por abuso sexual, psicológico, verbal, enfim. Ambos, tanto meu pai quanto a minha mãe, são pacientes psiquiátricos, mas não se cuidavam. Então, por aí vocês podem imaginar o ambiente ao qual eu vim, né? E eu me converti para a glória de Deus com meus 23 anos de idade. Mas eu comecei a congregar numa igreja que era muito grande. Então, eu não tinha muito acesso às pessoas. Eu me converti sozinha. Eu ia sozinha para a igreja, eu não tinha acesso. E tinha uma igreja que era bem próximo da minha casa, né, que eu fiquei sabendo, me falaram que o pastor lá, ele era psicólogo e pastor. Aí na hora, irmãos, eu falei assim, meu Deus, é tudo que eu preciso, esse aí vai me ajudar. Depois que eu me converti, as situações que eu vivi em casa triplicaram, né? E aí eu marquei um gabinete, fui lá conversar com esse pastor. E conforme eu ia conversando com ele e colocando as minhas necessidades, pedindo ajuda, né? Irmãos, ele coçava a cabeça, ele olhava para o chão, ele ficou assim, meio, eu percebia, né, a fisionomia dele meio assim, até que ele falou assim, minha irmã, você não tem referência de pai, você não tem referência de mãe, eu não tenho como te ajudar, eu não sei como te ajudar. O máximo que eu vou fazer, eu vou te encaminhar para minha esposa, para ver o que ela pode fazer por você. E eu saí dali... Eu lembro que eu cheguei a sair zonza, que eu saí tão desorientada, porque o primeiro pensamento que veio foi o quê? Para você realmente não tem jeito, né? Porque para um pastor, um psicólogo falar isso... Mas, irmãos, a minha conversão foi genuína. Foi uma conversão, assim, para a glória de Deus, com muitas experiências com o Senhor. E nessa hora, a palavra do Senhor vinha muito forte, né? E o Senhor falava, vinha aqueles versículos, né? Minha filha, mesmo que o seu pai e sua mãe te desampararem, eu jamais vou te desamparar. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, né? Não temas, porque eu estou contigo, você não está sozinha. E aquela palavra foi me enchendo de uma tal maneira que para a glória de Deus estou eu aqui hoje, né? Louvando o nome do Senhor, casada com uma família abençoada. E assim, eu não tenho nada contra esse pastor, né, irmãos? Porque mesmo ele sendo um pastor, um psicólogo, de repente ele nunca tinha ouvido uma história como a minha. De repente ele não tinha nem preparo para ouvir um testemunho como o meu, né? Então a gente não tem que guardar nada no coração. Mas eu falo esse breve testemunho justamente, irmãos, porque assim, pessoas despreparadas vão estar passando pelo nosso caminho, né? Pessoas para falar assim, você vai fazer isso? Ah, melhor você ver uma coisa mais fácil. Isso aí não dá para você não, né? Então a gente precisa, como eu tenho falado aqui, né, realmente buscar esse fortalecimento, tá? Buscar saber quem nós somos em Deus, buscar nos esforçar, né, para estar traçando os objetivos, os planos do Senhor para a nossa vida. Buscar em Deus isso. Amém? Queria pedir, se vocês puderem ler comigo, porque é algo assim que é muito forte para mim, né? Eu queria pedir para a igreja estar lendo comigo. Pode ser? Posso contar com vocês? A superação não é uma escolha, é uma necessidade. O que define um vencedor é a forma como ele se levanta após uma queda, uma decepção. Um dos maiores prazeres da vida é fazer aquilo que um dia lhe disseram que você nunca seria capaz de fazer. É ter aquilo que acharam que você nunca poderia ter. Talvez você tenha muitas cicatrizes, mas sabe o significado dessas cicatrizes que você tem? É a marca da superação que só um verdadeiro guerreiro possui. As decepções, as ingratidões, as quedas, que elas possam ser combustíveis para você conquistar todos os seus objetivos. Agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Determinação mais fé é igual a sucesso. Né? E tem essa passagem que eu gosto muito, que tem uma tradução bíblica da mensagem. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar agora com vocês, né, na Bíblia tem muitos exemplos de
homens e mulheres que tiveram a sua identidade restaurada, né? Mas eu vou fazer um breve comentário aqui, né, da mulher do fluxo de sangue, que é uma passagem bem conhecida, né, e da mulher samaritana. Né? Então, assim, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria 12 anos, né, com uma hemorragia. Naquela época, existia um preconceito, né, para quem tinha essa enfermidade. E essa mulher já tinha gasto todo o seu dinheiro com médico, com medicação, e inclusive havia sido desacreditada pelos médicos sobre essa enfermidade. Então, quando eu estou lendo a palavra, irmãos, eu costumo ler imaginando algumas cenas, né? Então, assim, eu quando leio essa passagem, eu fico imaginando ela num quartinho, né, sozinha, isolada, né? Provavelmente com uma depressão nem grave, uma depressão severa, porque nós, seres humanos, não fomos criados para serem sozinhos e isolados, nós somos seres sociáveis, né? Principalmente quando a gente está enfrentando uma enfermidade, que a gente fica mais vulnerável. E essa mulher, irmãos, quando ela ouve falar que Jesus estava passando por ali, brota uma fé no coração dessa mulher, né? Que ela levanta daquele lugar de vitimização, porque, coitada, ela não tinha nem outra escolha, mas um lugar, né, 12 anos naquela condição. Ela se levanta daquele lugar, aleluia. E ela fala, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E aquela mulher recebe a cura dela, irmãos. Ela sai daquele lugar, né? Ela sai daquele lugar de dor, ela sai daquele lugar de vitimização e ela encontra a cura dela tão esperada, para a glória do Senhor. E a partir desse momento, essa mulher, ela tem a identidade dela restaurada. Aleluia! A palavra de Deus é muito viva, é muito poderosa, não é? Glória a Deus por isso, aleluia! E a outra passagem que eu queria compartilhar com os irmãos é da mulher samaritana. É uma mulher que tinha uma vida como muitas pessoas que não conhecem o Senhor estão vivendo, né? E aquela mulher, a vergonha era algo estampado na testa daquela mulher, ao ponto dela ir buscar água no poço. Na Bíblia diz que ela ia por volta da hora sexta, né? Que significa mais ou menos aquele horário de meio-dia, que é quando o sol está mais quente. E ela ia nesse horário para justamente não se encontrar com outras pessoas. Mas um belo dia ela está lá buscando a água no poço e Jesus está voltando de uma missão. E Jesus senta ali, né? E pede um copo de água, e pede para ela pegar água para Jesus. E ali ela já estranha, porque naquela época os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, né? E Jesus desenvolve um diálogo com aquela mulher, né? E ele começa a apresentar a água da vida. Ele fala, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água da vida, você nunca mais vai ter sede. E naquele momento a mulher, né? Senhor, me dá dessa água para beber. E Jesus falou assim, vai lá então, chama o seu marido e volta. Né? E ela falou, mas eu não tenho marido. O Senhor falou, disseste bem, porque 5 você já teve, o que você tem agora não é seu. Né? E ali ela viu que ela estava perante um profeta. E a partir daquele momento aquela mulher escolhe largar uma vida de pecado, né? Ela escolhe largar uma vida de vergonha, ela escolhe largar uma vida a qual ela já estava acostumada por anos estar daquela maneira, para viver o novo de Deus na vida dela. Ela escolhe ter sua identidade restaurada em Cristo. Ela escolhe andar de cabeça erguida, não mais de cabeça baixa. Ela escolhe querer pegar água no poço a hora que ela quiser, porque a vergonha não faz mais parte da vida dela. Mas ela teve que escolher por isso. Não é verdade? Ela teve que escolher. E esse mesmo Deus que operou na vida da mulher samaritana, que operou na vida da mulher do fluxo de sangue, que operou na minha vida e que operou na vida de tantas, é o mesmo Deus que está aqui hoje para operar nas nossas vidas, amém? Eu não sei qual é a sua história de vida, eu não sei se você se deparou com alguma questão aqui que eu falei, eu não sei, mas a única coisa que eu posso te afirmar é que esse Deus vivo, é que esse Deus que cura as feridas da nossa alma,
Esse Deus que restaura a nossa identidade. Esse Deus que nos faz andar de cabeça erguida. Esse Deus que tem sonhos, que tem coisas novas para as nossas vidas, que quer fazer um novo. Esse Deus está aqui hoje, nessa manhã. E Ele quer operar nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém?